O mundo antigo tremia diante de muitos monstros, mas poucos inspiravam um medo tão primal quanto Cetus. Imaginem uma criatura tão colossal que fazia o mais imponente navio parecer minúsculo. Suas escamas reluziam como obsidiana, mais duras que qualquer escudo. Das profundezas, ele se erguia. Um pesadelo feito carne. Cetus era um monstro marinho lendário. Os antigos gregos sussurravam seu nome com uma mistura de admiração e terror. Ele era um Leviatã, uma besta dos oceanos mais profundos, capaz de engolir navios e homens inteiros. Até os marinheiros mais bravos ofereciam preces a Poseidon, na esperança de evitar a ira de Cetus. As origens de Cetus são envoltas em mistério. Alguns dizem que ele era filho das divindades primordiais, nascido do caos e da fúria. Outros acreditavam que ele era uma maldição enviada pelos deuses para punir os ímpios. Sejam quais sejam suas origens, Cetus tornou-se um símbolo do poder indomável do mar, uma força a ser temida e respeitada. Cetus assolava os mares, uma ameaça constante a qualquer um que ousasse navegar pelo Egeu. Ele era temido por todos, desde os marinheiros mais experientes até os pescadores mais humildes. Ele era uma criatura de instinto, movido por uma fome insaciável e uma fúria sem limites. Sua presença era sentida muito antes de ser vista, um presságio de destruição iminente. Aldeias costeiras viviam sob o medo de sua chegada. Sua ira era lendária, e histórias de sua fúria eram passadas de geração em geração como advertências sombrias. Cidades inteiras ruíram sob seu ataque. As muralhas que antes protegiam os habitantes eram inúteis contra a força bruta de Cetus. Vilas costeiras foram reduzidas a escombros por sua cauda maciça. Cada golpe de sua cauda era como um martelo divino, esmagando tudo em seu caminho. Os próprios oceanos pareciam se agitar com sua fúria, desencadeando ondas monstruosas que se chocavam contra a costa. As tempestades que ele trazia consigo eram tão ferozes quanto ele próprio. O ar se tornava denso com o cheiro de maresia e decadência à medida que ele se aproximava, um prenúncio de destruição. A névoa que o acompanhava parecia engolir a luz, mergulhando tudo em uma escuridão opressiva. A mera menção de seu nome causava arrepios na espinha de marinheiros experientes. Eles sabiam que enfrentar Cetus era enfrentar a própria morte. Eles contavam histórias de navios arrastados para o fundo das ondas, seus gritos tragados pelo abismo. Nenhum navio era páreo para a força devastadora de Cetus. Cetus era mais do que um monstro, ele era uma força da natureza. Sua presença era um lembrete constante do poder indomável dos mares. Imprevisível, imparável e totalmente aterrorizante. Não havia como prever seus ataques, e sua fúria era inigualável. No entanto, havia uma beleza terrível em sua ferocidade. A maneira como ele se movia, com uma graça letal, era hipnotizante. A maneira como ele comandava os mares, o poder bruto em cada movimento seu, falava de algo antigo e primal. Ele era uma manifestação das forças mais antigas e poderosas da natureza. Cetus era um lembrete de que havia forças no mundo além da compreensão humana. Forças que existiam muito antes da humanidade e que continuariam a existir muito depois. Forças que poderiam esmagar as obras do homem com facilidade. Cetus era a personificação dessas forças, um símbolo do poder incontrolável da natureza. O reino da Etiópia, governado pelo sábio Cefeu e sua amada Cassiopeia, conhecia a paz e a prosperidade, mas seu mundo idílico estava prestes a ser destruído, pois sua rainha, Cassiopeia, possuía uma vaidade tão ilimitada quanto o próprio oceano. Cassiopeia, cega por sua própria beleza, se gabava de que ela e sua filha, Andrômeda, eram mais radiantes do que as próprias Nereidas, as ninfas do mar que eram filhas do poderoso Titã Oceano. Essa arrogância foi uma grave ofensa aos deuses, e ninguém ficou mais insultado do que Poseidon, governante dos mares. A fúria do deus do mar foi rápida e terrível. Ele desencadeou toda a fúria de Cetus sobre as costas da Etiópia. As águas antes tranquilas se tornaram uma torrente furiosa. Cetus, a encarnação monstruosa da ira de Poseidon, devastou a terra.
Aldeias foram destruídas, plantações foram arruinadas, e o povo clamava de terror. Desesperado para apaziguar a fúria de Poseidon, Cefeu consultou um oráculo. A profecia foi terrível. Para apaziguar Poseidon e salvar seu reino, Cefeu deveria sacrificar sua amada filha, Andrômeda, ao monstruoso Cetus. Seção 4. Rumores de um sacrifício. A notícia do decreto do oráculo se espalhou como fogo por todo o reino. As pessoas sussurravam em cada esquina, em cada mercado e em cada casa. O medo e a curiosidade se misturavam enquanto todos tentavam entender o que isso significava para o futuro de sua terra. Um manto de desespero pairou sobre a terra antes alegre. As risadas das crianças e as canções dos bardos foram substituídas por suspiros pesados e olhares preocupados. A alegria que uma vez preenchia o ar, agora estava sufocada pela incerteza e pelo medo do que estava por vir. O pensamento de sua amada princesa, tão cheia de vida e promessa, sendo oferecida ao monstruoso Cetus, era insuportável. As pessoas se lembravam de seus sorrisos, de sua bondade e de como ela sempre se importava com o bem-estar de todos. A ideia de perdê-la era um golpe profundo no coração de cada cidadão. Andrômeda, enfrentando seu destino com uma bravura incomum, estava pronta para fazer o sacrifício final por seu povo. Ela sabia que sua morte poderia trazer paz e salvar muitos outros. Sua determinação e coragem eram um farol de esperança em tempos tão sombrios. Ela foi acorrentada a um rochedo à beira-mar, deixada exposta aos elementos e ao horror que se aproximava de Cetus. O vento frio e as ondas violentas eram um lembrete constante de seu destino iminente. Mas, mesmo assim, ela manteve a cabeça erguida, pronta para enfrentar o que viesse. As ondas batiam contra as rochas, uma sinfonia fúnebre acompanhando suas últimas horas. Cada batida das ondas parecia marcar o tempo que restava. Cada respingo de água salgada era um lembrete da proximidade do perigo. À medida que o sol iniciava sua descida final, lançando longas sombras sobre a terra, uma sensação de pavor desceu sobre a Etiópia. O céu, tingido de laranja e vermelho, parecia refletir o tumulto e a tristeza que dominavam o coração de todos. O povo assistia dos penhascos, seus corações pesados de desespero, enquanto o mar começava a se agitar. Cetus estava vindo. Cada movimento nas águas era observado com olhos arregalados. Cada som do mar era interpretado como um presságio do que estava por vir. Os rumores do sacrifício chegaram aos ouvidos de um jovem herói, do outro lado do mar. Ele ouviu as histórias contadas por viajantes e mensageiros, cada relato mais terrível que o anterior. A notícia o perturbou profundamente. Perseu, recém-saído de seu triunfo sobre a Górgona Medusa, ouviu falar da situação da princesa e do terror que tomava conta da Etiópia. Ele sabia que não podia ignorar o chamado para ajudar. A imagem da princesa em perigo não saía de sua mente. Ele era conhecido por sua coragem e seu inabalável senso de justiça. Perseu sempre acreditou que aqueles com poder tinham a responsabilidade de proteger os mais fracos. E agora, mais do que nunca, ele sentia que era seu dever intervir. Determinado a ajudar, ele partiu em uma jornada perigosa para enfrentar o monstruoso Cetus. Com o coração cheio de determinação e a mente focada em salvar Andrômeda, Perseu navegou em direção ao desconhecido, pronto para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Seção 5. A chegada do herói. Perseu, voando nos céus com sandálias aladas dadas a ele pelos deuses, chegou quando Cetus se aproximava de Andrômeda. As sandálias, um presente de Hermes, permitiam que ele se movesse com a velocidade do vento, tornando-o um borrão no horizonte. A criatura monstruosa, atraída pelo cheiro de sua vítima, emergiu das profundezas, lançando uma vasta sombra sobre a água. Suas escamas reluziam à luz do sol, refletindo um brilho sinistro que fazia o coração de qualquer um tremer. Seus olhos, frios e impiedosos, fixaram-se na princesa. Eram olhos que não conheciam piedade,
apenas a fome insaciável de uma besta que havia aterrorizado os mares por séculos. Perseu, com a confiança de um semideus que havia encarado a própria morte, chamou a princesa aterrorizada e o reino em luto. Sua voz ressoava com autoridade e esperança, um farol de luz em meio ao desespero. Ele jurou matar a besta e salvar Andrômeda, mas somente se sua mão em casamento fosse sua recompensa. Este juramento não era apenas uma promessa, mas um pacto sagrado, selado pelo destino e pelos deuses. O rei Cefeu, desesperado para salvar sua filha e seu reino, concordou prontamente com os termos de Perseu. Ele sabia que esta era a única chance de salvação, e a esperança brilhou em seus olhos cansados. Andrômeda, vendo um vislumbre de esperança na chegada desta figura heróica, só podia rezar para que ele fosse forte o suficiente para derrotar o monstro que se aproximava cada vez mais. Suas preces eram silenciosas, mas fervorosas, um apelo ao céu para que este herói fosse seu salvador. Cetus rugiu, um som que abalou os próprios alicerces da terra, como se desafiasse este recém-chegado que ousava interferir em sua presa. O rugido ecoou pelas montanhas e vales, um aviso de que a batalha seria feroz. Perseu, impávido diante do tamanho e da fúria da criatura, desembainhou sua espada, sua lâmina brilhando intensamente na luz que se esvaía. A espada, forjada pelos deuses, era sua única esperança contra a monstruosidade que se erguia diante dele. A batalha pela vida de Andrômeda e o destino da Etiópia estava prestes a começar. O destino de muitos estava nas mãos de Perseu, e o confronto que se seguiria seria lembrado por gerações como um dos maiores feitos heróicos da história.